Não, bom, pronto, muito bem. Então vamos, para que possamos celebrar com dignidade este mistério da Eucaristia, reconheçamos diante de Deus a nossa culpa. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendicimos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Pai de Deus, vós retirai o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós retirai o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Amantíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, que fizeste o sarmento do Mestre insigne na escola do serviço divino, concedei-nos que, preferindo a todas as coisas ao vosso nome, andemos pela lei de Jesus, pelo tempo dos vossos mandamentos, por nosso Deus Jesus Cristo, que é Deus e que Ele reina na unidade do Espírito Santo, por sempre e sempre.
todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora, vamos lá ver se este aparato não me atraiçoa. Não é? Olha, vocês estão bem? Estão todos muito bem? Sim? É uma pergunta legítima ou não? Perguntar se estão bem. Pronto, é o princípio de que as coisas possam correr melhor. É estando realmente bem. Eu vou-vos fazer uma pergunta. Vocês estão aqui por quê? Porque precisamos de Deus. Isso, muito bem. Mas vamos inverter a questão e vamos dizer porque Deus precisa de nós. Já pensaram nisso? É que às vezes nós pomos as coisas sempre do outro lado e não as trazemos até nós. Não pomos nós numa atitude de seriedade e responsabilidade diante daquele que realmente nos chama. Deus chama-nos, ponto, a cada um de nós pelo nosso próprio nome. A sermos quê? A sermos bons. A sermos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celeste. Certo? Pronto. Então Deus realmente precisa de nós. Precisa do nosso coração. Precisa da nossa alegria, da nossa bondade. Precisa da nossa disponibilidade. Precisa da nossa generosidade. Precisa de facto, como alguém dizia, da nossa fé. Mas sobretudo precisa da nossa esperança e da nossa caridade. Deus é em nós e nós somos em Deus, expressões vivas dele entre os homens. Caso contrário, então Deus não precisaria ou prescindiria desta humanidade para revelar-se sempre mais. Não, Deus de facto se manifestou à humanidade, a expressão máxima da sua revelação, manifestação, o seu Filho Jesus Cristo, que veio revelar o rosto do Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Portanto, ele veio trazer esta beleza em nele à humanidade, mas encarnou. E nesta sua ressurreição, na sua partida para o Pai, no envio do Espírito Santo, diz que fez de nós templos vivos. E nós somos, de facto, esses templos vivos do Espírito Santo. Então Deus realmente precisa de nós. Mas não é este precisar numa obrigação ou numa imposição. Não, é sempre numa proposição. Deus propõe-nos esta linda atitude. Estás disposto a servir-me? Eu preciso de ti. Isso. E qual é a nossa resposta? Oh não, isso dá muito trabalho, senhores. Olha, senhor, eu tenho muitas outras coisas para fazer. Olha, senhor, vai bater à porta do vizinho. Olha, senhor, aquele que está ali, que anda sempre atrás do padre, diz-lhe a ele. Sr. Padre, senhor, a mim não me chateis muito. É esta a nossa atitude, às vezes, de evadir a questão. É sempre para os outros e não para nós. Contudo, nós queremos depois, na atenção de Deus, sermos nós o centro. Que tudo seja para nós. Senhor, não te esqueças de mim. Senhor, olha que eu preciso. Olha, Senhor, eu até preciso mais do que aquele que vive ali ao lado. Senhor, não te esqueças de mim, por favor. Olha, Senhor, eu até faço uma promessa. Senhor, se tu me ouvires hoje, eu até vou a pé e de rastro ao São Bento. E o Senhor diz assim, eu não quero isso. Eu quero hoje e sempre que o teu coraçãozinho esteja disposto a ouvir-me. É isso, que o teu coraçãozinho esteja sempre disposto, pela manhã, quando te levantas, a dar graças a Deus pelo dia que chegou. E durante o dia, teres-me em conta no teu mundo dos quefazeres, dos teus trabalhos cotidianos, nas coisinhas mais simples, mais ordinárias, te recordes de mim.
E eu, quando tu precisares, nas coisas mais difíceis, eu estarei contigo. Porque eu sou teu pai. E pego e te agarro e levo-te abraçado ao meu peito. E serei a tua consolação. Serei realmente a tua força e a tua coragem. Isso, nós queremos, mas devemos merecer este querer. Nós não podemos definitivamente que Deus nos sirva de bandeja aquilo que nós necessitamos. Devemos esforçar-nos a cada instante e momento, pois ter graça diante de Deus, pois merecer realmente ser santificados, ser realmente homens por Deus abençoados. Isso, nós às vezes pensamos que esta gente que nós celebramos, porque estão ali no pedestal um bocadinho mais alto, que nasceram assim, isso, não é? Que os santos, pois parece que já nasceram dentro da barriga das suas mães, já santos. Vejam só, não, foram homens e mulheres como nós, e viveram a sua vida assim como nós, pois também eles descansavam, pois também eles trabalhavam, pois também eles rezavam, pois também eles faziam pela vida, e nas dificuldades também eles invocavam os senhores. Só que faziam corresponder a sua vida à vontade de Deus. E sabem porquê? Porque eles assistiam à humildade. E a nós falta-nos tanta humildade. E quando nós não temos humildade no nosso coração, nós nada fazemos que possa corresponder à vontade de Deus. Fazemos tudo que corresponda ao nosso capricho. Queremos alimentar o nosso ego. Isso. E então vivemos em conformidade com as nossas necessidades. E para isso, nós nem que tenhamos que espezinhar o outro. Isso. Porquê? Porque definitivamente, quando eu não consigo, também não quero que o outro consiga. Porque eu não quero que ele seja diferente de mim. E então andamos nisto. E aqueles que conseguem ser diferentes, que sobem um degrauzinho mais, são aqueles que agradam aos senhores. E são aqueles que realmente merecem, após morte e alguns até em vida, ser proclamados homens bons, homens santos. Isso. Os homens são bons e santos enquanto vivem neste mundo. Não é depois de mortos que vão dizer que são bons ou são maus. Não, é neste mundo que se ganham essa condição. É neste mundo. Mas nós às vezes não. Nós queremos não bendizer, louvar e glorificar a Deus com a nossa vida. Portanto, este São Bento, esta figura admirável, pois da Igreja, este homem concentrava em si aquilo que todos nós realmente necessitamos. Pois estas três virtudes teologais, essas três virtudes que de Deus realmente nos chegam, como é a fé, como é a esperança e a caridade. São Bento o tinha assim na perfeição, essas três coisinhas. Por isso vivia a sua vida interior correspondendo com a sua vida exterior. Isto é, aquilo que ele era por dentro era por fora. Aquilo que ele sentia, assim o vivia. Era íntegro. É isso. E nós precisamos também de adquirir esta postura. Para quê? Para que nós possamos ser atendidos, mas assim de coração. Se não o somos, não culpemos a Deus. Se nós rezamos e parece que nunca somos atendidos, isso, não culpemos a Deus. Nós gostamos muito de dizer que Deus, que a nós nos escuta. Talvez nós ainda, de facto, não fizemos aquilo que realmente aos olhos de Deus lhe tenha agradado para podermos ser atendidos. E alguns de nós, ou alguns de vós, até já tenham 80 e 90 anos. Isso, 92, pois, está bem, obrigado, senhor. Estão a ver? Isso. E às vezes pensamos, pelos muitos anos que já tínhamos, que até já chegamos. E mentira, se calhar ainda não. É que só Deus sabe. É que só Deus nos conhece. E os anos para Deus não têm qualquer sentido. Não têm qualquer razão de ser. Tem cada momento da nossa vida. E às vezes é um pequenino momentico, isso da nossa vida, que nos faz aquele cliquezinho para chegar ao céu. Mas só Deus o sabe, não somos nós. Daí nós ter que viver a nossa vida de forma sempre, mas sempre equilibrada, sempre regrada, sempre bem organizada. Só que nós de noite somos uma coisa, de dia
somos outra. Ao lado do marido somos uma coisa, ao lado da esposa somos outra, não é? É isso. Somos um bocadinho esta contradição, esta incerteza, somos esta insegurança, não somos esta firmeza, não somos esta resolução, não somos resolutos, não somos determinantes. Isso, nas nossas decisões. E é uma questão de decisão. Não é uma questão de emoção, não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. Eu tenho que decidir-me. E a decisão é uma opção. Isso que eu faço em viver a vida de Deus em mim. Mas é uma decisão livre, séria, responsável, pois que tem os seus riscos. Tem, mas tem tantas coisas lindas. Claro que ouvíamos a liturgia de hoje. O que é que nos pede? Abandono, despojo. O que é que nos pede? Que nós não pensemos tanto em nós. Que a nossa existência, ou a existência da nossa vida, deste nosso viver, não seja só e somente o umbigo de cada um de nós. Isso, algumas pessoas pensam que a existência gira à volta. O único perímetro realmente que merece a atenção é o seu umbigo. O resto já não serve. Não, nós temos que viver a nossa vida, claro, sem perder a noção do eu, mas conjugando com o nós. E Deus é assim que nos pede, porque é o Deus da comunhão. E São Bento o que é que fez? Viveu para si mesmo? Não. Mesmo isolado, mesmo sozinho numa gruta, vive para os outros. Pensa nos outros. Porque os outros são a razão do nosso existir. Porque os outros são a expressão da comunhão de Deus em mim. E eu isto não posso perdê-lo nunca. Caso contrário, estou a negar a essência de Deus. Porque Deus nos chama a que nós sejamos uns com os outros. Não é por acaso, meus amigos, que realmente os mandamentos, que vocês sabem melhor do que eu, que alguns deles eu já esqueci, sou mais novo, mas vocês guardam isto, não é, nos vossos bolsos, não é? Todos os dias sabem isto. O que é que nos diz? Um dos grandes mandamentos. Que nós devemos amar a quem? A Deus. Mas há muita gente que só diz amar a Deus. E eu digo, e aos irmãos? Ah, sim, senhor padre, já me tinha esquecido dessa dimensão. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Essa segunda parte é mais dolorosa, não é? Porque a outra é muito mais fácil. Porque afasta de mim. Mas quando eu a pronuncio, já tenho a ter comigo. E então tenho que começar a olhar para o lado e a ver onde é que está o meu próximo. E às vezes nós pensamos que os próximos são aqueles que precisam muito de nós, de uma esmolinha, e estão nas praças, e nas ruas não sei quantas, e até quando os vemos, viramos ao cara ao lado que não nos queremos comprometer. E é o nosso próximo, não. O próximo é aquele que está comigo. São aqueles que eu tenho dentro da minha própria casa e com os quais tenho tanta dificuldade em viver. Daí São Bento estabelecer a regra monástica para que os irmãos pudessem viver uns com os outros, certo? Portanto, organiza isso, põe ali um princípio para que eles saibam até onde podem ir, onde está a linha vermelha. Fora disso, já estava a falta de caridade. Já não existia o amor, já não estava presente a misericórdia. Pois é assim tudo na vida, e nós também sabemos. Portanto, Deus estabelece para nós realmente modos bonitos, formas lindas para que nós possamos viver a nossa vida e possamos agradar-lhe. E possamos também nós realmente sentir que Deus nos chama a ser santos. É difícil? É. Sozinhos não podemos? Não. Mas com Deus, opá, tudo é possível. E a história da Igreja fala-nos de coisas tão lindas. Olhem, São Bento. Se não fosse possível, nós não estaríamos aqui. Isso, nós não estaríamos aqui. E a dizer que precisamos de Deus e precisamos de São Bento. São Bento precisa de nós. Deus precisa de nós. Isso. E há um canto bonito que cantam por aí. Deus precisa de ti. Eu não sei muito bem como é que isso... Agora faltou-me aqui assim um bocadinho a letra, não é? Deus precisa de ti. Olhem, estão a ver?
É que Deus precisa. Muito obrigado, já chega, obrigado. Isso. Olhem, mas estão a ver, é isto. E nós esquecemos destes pormenores que são tão nossos, estão tão próximos e que nós às vezes dizemos que os senhores padres só falam um discurso lá do sétimo céu, que não os entendemos, quando as coisas são tão terrenas, estão tão pertinho do nosso coraçãozinho. Basta que a tenhamos presentes. Portanto, meus amores, este dia lindo, São Bento, pois hoje todos os nossos olhos, todos os nossos corações, todas as nossas atenções, todas as nossas emoções, e quero dizer assim, e todas as nossas decisões estão postas neste monte. Isso. E é tão bom subir ao monte. Senhor, como é bom estarmos aqui. Olha, montemos uma tenda, três tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Isso. E o Senhor, o que é que lhe disse? É muito bom. E eu estou contentíssimo, também estou felicíssimo convosco. Mas olhem, mãos à obra. Arregassem-se as mangas, isso, e ao trabalho nos vamos. Não fez assim, põe-vos a andar. Não foi isso, a senhora disse, desçamos à vida e vivamos a vida com responsabilidade, com seriedade, com empenho, com compromisso. Vivamos-a na comunhão. E é isto que nos pede hoje o Senhor. Portanto, olhem, quando eu passar aí por vocês e que digo bom dia, boa tarde, e alguns... Isso, é querer fazer comunhão convosco, está bem? Isso, e deixemos-nos, os corações são bonitos, e há quem fale do coração partido, e eu até acredito, porque li um livro muito, muito lindo, sobre o meu Cristo partido. Mas olha, não ponham os corações partidos, está bem? Ponham os coraçõezinhos bem, assim, inteirinhos, isso, e que seja um só coração, uma só alma, uma só fé. Pode ser? Muito obrigado, então. Vamos colocar-nos de pé e vamos professar a nossa fé neste Deus grande e maravilhoso que hoje nos escuta, nos atende na figura de São Bento, o nosso grande intercessor, este padroeiro da Europa e este nosso padroeiro aqui neste concelho realmente Vizela, que não é nosso, é de todos, mas pois aqui Vizela de um modo particular, e ninguém leva a mal se for assim, não é? As portas estão abertas, isso, e portanto é para todos, isso. Um feliz dia para todos e cada um de vós. Continuamos a nossa celebração. Creio em um só Deus. Também por nós foi crucificado, Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo vai vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na graça una, santa, católica e apostólica, professam o batismo para a remissão dos pecados, esperam a ressurreição dos mortos e a vida do mundo lugar de vivo. Na festa de São Bento, elevemos a nossa